Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. E nós vamos começar com uma boa notícia sobre saúde. Depois de 5 anos, o Brasil está novamente livre do sarampo. A recertificação foi entregue pela Organização Pan-Americana da Saúde. O Brasil recuperou o certificado de país livre do sarampo. O país não registra caso da doença há 2 anos. O último, com transmissão em território nacional, foi confirmado em 5 de junho de 2022 no Amapá. Agora, a Organização Pan-Americana da Saúde entregou ao Ministério da Saúde a recertificação de eliminação do sarampo e também da rubéola e síndrome da rubéola congênita. O país já havia sido classificado como zona livre do sarampo em 2016, mas acabou perdendo o certificado em 2019, após surtos da doença. Entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, o Brasil registrou mais de 10 mil casos da doença. E o pico foi atingido em julho de 2018, com 3.950 casos. A vigilância se intensificou e a cobertura vacinal aumentou para conseguir novamente a recertificação. O sarampo é uma doença contagiosa e grave, que pode ser evitada por vacina. Uma pessoa infectada pode contaminar outras 18 pessoas. A transmissão acontece por meio das secreções do nariz e da boca expelidas ao tossir, respirar ou falar. Apesar de se recuperar, é preciso que a população continue tomando a vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral e também imuniza contra rubéola e cachumba. Ela está disponível na rede pública para todas as pessoas de 12 meses a 59 anos. Por outro lado, tem uma doença que está em alta no Brasil. Os casos de coqueluche estão 35 vezes maior do que no ano anterior em São Paulo e atingiram recorde nos últimos 10 anos. Vamos conferir. Uma epidemia silenciosa está em curso. A coqueluche, doença respiratória altamente contagiosa, registrou um aumento de 3.436% nos casos. No mesmo período, no ano passado, em São Paulo, foram apenas 14 ocorrências. Já em 2022, apenas um caso havia sido confirmado. Neste ano, no Brasil todo são 2.953 registros de coqueluche até agora e 12 mortes. Os dados são do novo boletim da Secretaria de Saúde e mostram que nos últimos meses os casos da doença dispararam, colocando em alerta as autoridades de saúde. A doença, causada por uma bactéria, pode afetar pessoas de todas as idades, mas apresenta maior risco a bebês e crianças pequenas. Os principais sintomas da coqueluche incluem tosse intensa e a dificuldade em inspirar. Outros sinais incluem congestão nasal, febre leve e fadiga extrema. Os estados mais afetados são os do Sudeste e do Sul. A melhor forma de se prevenir da doença é a vacinação. As crianças devem ser vacinadas de acordo com o calendário vacinal, e os adultos também devem verificar a regularidade das próprias doses de reforço. Além da vacina, algumas medidas de higiene podem ajudar a prevenir a propagação da doença, como lavar as mãos com frequência, evitar o contato próximo com pessoas gripadas ou com tosses, e utilizar máscaras em ambientes fechados. A coqueluche é uma doença séria e o aumento de casos é um alerta para redobrar o cuidado. E o cenário crescente dos casos de hepatite A deixa Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, em alerta. Os homens entre 20 e 39 anos aparecem na maioria dos diagnósticos. Desde 2019, sem registro de hepatite A na capital, a Secretaria Municipal de Saúde vê com preocupação os casos confirmados e alerta a população para prevenir a doença, que pode ser transmitida por água ou alimentos contaminados e também por relação sexual. Isso não é um fato isolado de Campo Grande, isso vem acontecendo em outras localidades, em outros estados, então são alertas que o próprio Ministério da Saúde já informa todas as secretarias e nós, monitoramos todas essas situações aqui em Campo Grande. Náuseas e urina escura estão entre os sintomas da doença, que em casos mais graves pode levar à morte. E também ficar alerta em relação aos sinais de alarme, que pode vir o quadro a piorar, que seriam alguns sangramentos,
procurar também a unidade a partir do momento que percebe que os sintomas estão mais exacerbados do que o normal. Até o dia 2 de novembro foram registrados 92 casos de hepatite A na capital, sendo a maioria em homens com idades entre 20 e 39 anos. Os casos de hepatite A geralmente evoluem de forma benigna e satisfatória, né? Todos os nossos casos não houve necessidade de hospitalização mais grave, em situações mais graves, mas há risco sim de um paciente agravar, vir a ter necessidade de transplante de fígado. Então a gente realmente procura orientar o paciente para que a gente não chegue nesse ponto. E o governo federal decidiu zerar o imposto de importação sobre medicamentos utilizados contra o câncer. Vamos conferir. Cerca de 700 mil novos casos de brasileiros com câncer são registrados por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Somente em 2022, o SUS gastou mais de 5 bilhões de reais no tratamento a essa doença. E os pacientes têm enfrentado cada vez mais dificuldades em seguir com o tratamento, devido aos altos valores investidos. Mas uma decisão do governo federal promete mudar esse cenário de incertezas entre as famílias brasileiras. Isso porque veio do governo uma decisão de zerar o imposto de importação a medicamentos no tratamento a diversos tipos de câncer. Leucemia, linfoma, câncer de mama, pulmão, muitas das variantes da doença poderão ser tratadas agora com mais facilidade e a medida entra em vigor 7 dias após a sua publicação. Além das medicações, outros produtos também tiveram o imposto zerado. São eles: insumos usados na produção de luvas médicas, lentes de contato hidrogel, filmes utilizados em radiografias. E além da conscientização do câncer de próstata, o mês de novembro tem outra cor para conscientizar o nascimento prematuro. É o Novembro Roxo, um tema importante para a saúde dos bebês. E nós vamos conhecer agora a história da Karen, que viveu a experiência de ter um filho prematuro. Miguel chegou ao mundo mais cedo do que o esperado. Ele nasceu com 28 semanas e ficou mais de 80 dias internado. Karen não notou que estava com uma infecção urinária, o que fez com que a bolsa amniótica estourasse. Naquela mesma semana eu tinha ido no meu obstetra, estava tudo certinho. E num dia à noite eu estava em casa com meu marido e a bolsa estourou. Não senti dor nenhuma, não senti contração nem nada. Fui para o hospital e ali fiquei internada, até então sem previsão de alta. E quando eu fui fazer ultrassom no dia seguinte, estava sem líquido amniótico e fui para a cesárea de emergência. Ele não teve nenhuma complicação, mas por ser mãe de primeira viagem e cuidar de um bebê prematuro, ficou assustada e precisou de uma rede de apoio. Naquela mesma semana eu tinha ido no meu obstetra, estava tudo certinho. E num dia à noite eu estava em casa com meu marido e a bolsa estourou. Não senti dor nenhuma, não senti contração nem nada. Fui para o hospital e ali fiquei internada, até então sem previsão de alta. E quando eu fui fazer ultrassom no dia seguinte, estava sem líquido amniótico e fui para a cesárea de emergência. Ele não teve nenhuma complicação, mas por ser mãe de primeira viagem e cuidar de um bebê prematuro, ficou assustada e precisou de uma rede de apoio. Cada dia é uma incerteza, é uma montanha-russa de sentimentos. Um dia o bebê está bem, outro dia não está bem, que nem com ele. Um dia ele estava bem, estava já saindo do oxigênio, aí ele decaiu, teve que ser entubado de novo, teve que voltar para o oxigênio. Então, assim, é uma montanha-russa de sentimento, de medo, de incerteza, cada grama uma alegria, cada dia uma vitória. E assim, ser mãe de UTI é isso. Numa pesquisa na internet, ela descobriu uma associação que oferece apoio aos pais de bebês prematuros e decidiu se tornar uma voluntária. A ONG Prematuridade.com, com sede em Porto Alegre, ela trabalha com políticas públicas em prol de evitar o nascimento prematuro. Então eu conheci essa ONG, fui convidada pela presidente da ONG, a Denise Sugtani, para ser voluntária aqui no nosso estado. E sou voluntária desde então da ONG e sempre indo atrás de lutar em prol de evitar o nascimento prematuro.
Normalmente, uma gestação dura cerca de 40 semanas, mas alguns fatores de risco podem levar a um parto prematuro, como infecção, diabetes e pressão alta. Bebês que nascem antes do tempo podem ter complicações e precisam de cuidados mais intensivos para assegurar o desenvolvimento e bem-estar. Após o nascimento do bebê e a alta da UTI, é necessário um acompanhamento mais rigoroso com o pediatra e muitas vezes com vários especialistas médicos e também com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapia ocupacional. Tudo isso engloba o cuidado do bebê prematuro. Para evitar a prematuridade, a médica explica que tudo começa com um pré-natal de qualidade. Um pré-natal bem feito, bem acompanhado, ajuda muito a não ocorrer o parto prematuro. Mas muitas vezes acontecem problemas na gestação, como por exemplo a bolsa romper antes e acaba tendo que nascer antes. Mas existem recursos também que os obstetras utilizam que ajudam o bebê a nascer com menos riscos, por exemplo, fazendo corticoide na gestação, ajuda a amadurecer o pulmão da criança. Então, um pré-natal bem feito é muito importante para que se possa prevenir a prematuridade. Um estudo feito pela Organização das Nações Unidas aponta que pessoas em situação de pobreza têm mais chance de sofrer com transtornos mentais. E as jornadas de trabalho são as principais causadoras. Estudos apontam que a situação de pobreza aumenta em 3 vezes a chance de desenvolver problemas como depressão e ansiedade. É o que diz o relatório das Nações Unidas. Essa situação está relacionada à obsessão pelo crescimento econômico e à busca da riqueza, fazendo com que cada vez mais as pessoas se submetam às jornadas de trabalho exaustivas e trabalhos com condições precárias. Segundo o relatório, o principal fator de risco é a jornada de 24 horas por dia, 7 dias por semana, que seriam trabalhos por demanda, como trabalhadores de aplicativo e plataformas digitais, onde a lógica do trabalho é a produtividade e não existe limitação clara quanto a horários de trabalho e quantidade de horas trabalhadas, o que torna muito difícil manter o equilíbrio adequado entre vida familiar e vida profissional, tornando-se grande motivador de depressão e ansiedade. Outro fator gerador de transtornos é a ansiedade climática. Estudos apontam que inundações, secas extremas, temporais destroem as fontes de renda da população, provocando insegurança financeira e ansiedade. O estudo propõe que os governos adotem medidas de redução de desigualdade e insegurança, como políticas de renda básica universal, que seria o direito de um valor mínimo que toda a população receberia, com a intenção de afastar o risco da pobreza, além de apoio à economia social e alterações do mundo do trabalho. O relator informou que estão trabalhando com diversas instituições para apresentar alternativas de crescimento econômico para erradicar a pobreza, prevista para serem apresentadas em 2025. E a cada 11 horas uma pessoa morre por não usar o cinto de segurança. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos conferir mais detalhes com o Felipe Takahashi. A lei que tornou obrigatório o uso do cinto de segurança já está em vigor há quase 30 anos. Mas, ao que parece, muitos motoristas ainda não entenderam a importância desse equipamento de segurança. Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal mostram que muitos brasileiros ainda morrem por não usar o cinto. Os números mostram a gravidade do problema. De janeiro a setembro deste ano, o número de mortes em acidentes de trânsito chegou a quase 32 mil, sendo que 569 delas foram pela falta ou uso indevido do cinto de segurança, que representa 1,78% dos casos, vidas que poderiam ter sido salvas. O número de feridos também é alto, são mais de 1.500 que tiveram lesões graves por não usar corretamente o cinto. A justificativa da maioria dos motoristas é não gostar ou se sentir incomodado com o cinto. Os mais jovens dizem que é careta. A obrigatoriedade é prevista no Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 65, e quem não respeita pode ser multado em R$ 195,23 e mais 5 pontos na carteira. Mas mais importante que a multa é proteger a vida. Não usar o cinto de segurança no banco de trás aumenta em até 5 vezes o risco de morte de quem está no banco da frente. E a indústria automobilística também tem mudado. Além do cinto, hoje é obrigatório os veículos terem um alerta sonoro que avisa quando o equipamento não está afivelado corretamente. Ou seja,
Agora os motoristas e os passageiros têm que fazer a parte deles. E no Rio de Janeiro, o governo do estado está oferecendo um programa para as pessoas que estão com IPVA atrasado. O nosso repórter Anderson Nascimento vai trazer mais detalhes. Motoristas do estado do Rio de Janeiro que possuem débitos entre 2020 e 2023 podem utilizar a partir desta segunda-feira o programa IPVA em Dia. A expectativa do governo é que o programa contemple até 1 milhão de veículos. O pedido de participação deve ser feito de forma digital, pelo site da Secretaria da Fazenda. Após aderir ao programa, o beneficiário receberá as orientações para emitir a guia na página do documento de arrecadação. As dívidas podem ser parceladas em até 12 vezes. A Secretaria afirma que só cuida de débitos não inscritos em dívida ativa. O parcelamento dos já inscritos fica a cargo da Procuradoria-Geral. O não pagamento da primeira cota vai configurar desistência ao programa. Já o parcelamento também é cancelado em caso de inadimplência por 3 meses consecutivos ou alternados. E também se alguma parcela ficar mais de 90 dias em aberto. O prazo de adesão vai até 29 de novembro e a primeira parcela vence no dia 5 do mês seguinte, após o aceite ao programa. Os débitos negociados estão sujeitos à incidência de juros após a data limite da quitação. E ainda falando do Rio de Janeiro, moradores de um bairro da zona oeste do estado desenvolveram uma estratégia para impedir os assaltantes de roubarem os motoristas que passam pelo local. Do alto dos prédios, eles usam laser para mostrar onde estão os criminosos. Vamos conferir. Moradores do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, estão tendo uma importante participação contra o crime. Da varanda de seus condomínios, os moradores usam uma caneta laser em direção aos assaltantes que se escondem à espreita da pista para roubar. Quando o suspeito percebe que foi flagrado pelos moradores, recua e desiste do roubo. Mas quando o assaltante é mais ousado e mesmo com o laser ainda invade a pista, o jeito que os moradores acharam para avisar os motoristas foi gritando alto. Ladrão! Os números do Instituto de Segurança Pública mostram que os roubos realmente vêm crescendo na região do Recreio. Até setembro desse ano, foram 811 casos. Mas se depender dessa vizinhança, seja com laser ou gritando, esses números devem mesmo diminuir. Ladrão! Pega ladrão! E veja a seguir, 86% dos brasileiros aprovam restrição dos celulares nas escolas. E ainda, Grêmio procura um técnico para substituir Renato Gaúcho em 2025. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com as notícias do segundo bloco. O número de favelas no Brasil quase dobrou no período de 12 anos. De acordo com o último censo do IBGE, 16 milhões e 400 mil pessoas vivem nestes locais. São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Bahia lideram o número de população carente. Segundo a pesquisa, a população que mora em favelas cresceu na última década e chegou a 16,4 milhões de pessoas, 8,1% do total de brasileiros. Há 12 anos, em 2010, eram 11,4 milhões de moradores em favelas, 6% do total. Ao mesmo tempo, o número de favelas também cresceu. Se em 2010 o Brasil tinha 6.329 favelas em 323 municípios, em 2022, segundo o censo, eram 12.348 favelas distribuídas por 656 municípios, com um total de 16.390 moradores. A região norte é onde tem os maiores índices de população em favelas do país, 18,9%. Em seguida, está o Nordeste, com 8,5%, seguido do Sudeste, com 8,4%, do Sul, com 3,2% e do Centro-Oeste, com 2,4%. Em números totais, no entanto, São Paulo e Rio de Janeiro, primeiro e terceiro estados mais populosos do país, com
concentram a maior fatia da população que vive em favelas, 3,6 milhões e 2,1 milhões, respectivamente. Já a favela da Rocinha, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, com 72 mil moradores, segue como a maior do país, seguida por Sol Nascente, no Distrito Federal, que ocupa a segunda posição, e Paraisópolis, em São Paulo, que saiu da 8ª colocação em 2010 para a 3ª em 2022. O censo 2022 também revelou que a maioria da população residente em favelas e comunidades urbanas do Brasil é negra. O perfil divulgado pelo IBGE mostra que 56,8% dos moradores dessas localidades são pardos e 16,1% pretos. Os que se autodeclaram brancos são 43,5% e os indígenas representam apenas 0,8%. O levantamento aponta ainda que nos últimos 12 anos a quantidade de residentes de cor ou raça branca reduziu, ao mesmo tempo em que a de negros cresceu. Além disso, a população das favelas é mais jovem que a média do país. A idade mediana, indicador que divide uma população em dois grupos de igual número de pessoas, sendo um de jovens e outro de idosos, aponta que metade dos brasileiros tem 35 anos. Entre os moradores de comunidades, no entanto, essa idade cai para 30 anos. Considerando os estudos realizados há cerca de 20 anos, somente se considerava como ponto de análise as desigualdades sociais, o que deixava em oculto muitos outros fatores associados ao processo de segregação da população preta e parda em áreas de favelas. É preciso considerar que os dados apresentados pelo IBGE em 2022, onde 72,9% dos moradores das favelas são em sua maioria pretos e pardos, corrobora com o fato de que no Brasil o racismo é estrutural e tem como base as leis que foram estabelecidas para o processo de abolição da escravatura. O censo 2022 também analisou a presença dos serviços de água, esgoto e lixo nos domicílios particulares permanentes ocupados das favelas brasileiras. Na comparação com o total do Brasil, em alguns serviços o percentual brasileiro é menor do que nas favelas, porque inclui as áreas rurais de baixa densidade demográfica. Além disso, as favelas brasileiras têm mais estabelecimentos religiosos do que a média do Brasil. Já a proporção de unidades de saúde e de ensino é menor nas comunidades do país. E uma outra pesquisa revelou que a maioria das crianças brasileiras que mais precisam não consegue vaga nas creches do país. Essa desigualdade não é uma constatação nova. O painel de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, elaborado pelo INEP, mostrou que 20% das crianças entre as mais ricas do Brasil, 54% têm acesso à creche, ao passo que somente 28% das mais pobres têm a mesma sorte. O indicador da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com a consultoria Quantis, trouxe uma análise mais aprofundada da situação por considerar não apenas o nível de renda, mas também indicadores como famílias monoparentais, com crianças com alguma deficiência, ou aquelas em que o principal cuidador da criança trabalha ou poderia trabalhar caso houvesse acesso à creche. Por esses recortes combinados, mais de 4 milhões de crianças que deveriam ter prioridade no atendimento à creche, apenas 43% estão matriculados nesses estabelecimentos. A pesquisa identificou também as razões para a falta de acesso. Dessas crianças prioritárias sem acesso à creche, 56% não estudam por escolha dos pais ou responsáveis. O investimento na primeira infância é considerado um dos mais eficazes na redução da desigualdade a longo prazo. Crianças que nascem em famílias de menor renda e escolaridade, antes mesmo de entrar na escola, já vivenciam adversidades que prejudicam o seu desenvolvimento pleno. Por outro lado, vários estudos acadêmicos rigorosos revelam impactos positivos e duradouros em programas que ofereceram a crianças em situação de vulnerabilidade atendimento adequado desde os primeiros anos de vida, o que envolve não apenas o acesso à creche e pré-escola de qualidade, mas também a serviços de saúde e sociais, além do apoio e orientação às famílias. Entre 1989 e 2023, por exemplo, o percentual de crianças de 0 a 3 anos em creche saltou de 5% para 39%. Ainda falta, porém, muito avançar, especialmente nos grupos mais vulneráveis. E a maioria da população é a favor da restrição do uso de celulares nas escolas.
Pessoas jovens bem-sucedidas são o principal grupo que apoiam as medidas restritivas. Uma pesquisa feita pela Nexus revelou que 86% dos brasileiros apoiam alguma medida para controlar o uso de celulares em escolas. O levantamento mostra que 54% dos entrevistados são a favor da proibição total, enquanto 32% defendem a limitação parcial com uso apenas em atividades didáticas como ferramenta pedagógica. Para o levantamento, mais de 2.000 pessoas com idade a partir de 16 anos foram consultadas. Desses entrevistados, 89%, com idade até 24 anos, foi a faixa etária que mais apoiou a restrição. E cerca de 46% deles consideraram a proibição total dos aparelhos algo positivo. Na pesquisa, foi observada uma tendência de apoio à proibição dos celulares entre pessoas de renda mais alta. Somente 5 dos entrevistados, que têm renda acima de 5 salários mínimos, discordaram da possibilidade de restringir o uso dos aparelhos dentro das instituições de ensino. Entre os que defendem a limitação total, 67% são pessoas com renda alta. Um projeto de lei que cria regras para o uso de celulares nas escolas está em tramitação na Câmara dos Deputados. A Comissão de Educação aprovou o texto no dia 30 de outubro e o próximo passo é a análise da Comissão de Constituição e Justiça. E por falar em celular, hoje em dia ninguém vive sem esse equipamento. E quando ele dá algum problema, é necessário arrumar o mais rápido possível. E é justamente nessa hora que muitos clientes caem em golpes. Muitas assistências técnicas se aproveitam dessa necessidade para explorar e cobrar valores absurdos. Muitas vezes em serviços simples. A nossa reportagem mostra isso na prática. Vamos conferir. O celular já faz parte da nossa vida tem um bom tempo. O Brasil é o 4º país do mundo com maior número de viciados em smartphone, segundo um estudo de uma universidade no Canadá. Alguns especialistas consideram o aparelho até uma extensão do nosso corpo. E às vezes, assim como nós, precisam de cuidados. E a assistência técnica são os hospitais dos celulares. 90% dos problemas e danos causados nesse celular aqui podem ser resolvidos nas assistências técnicas. Mas a dica é que você nunca faça apenas um orçamento. Nós fizemos um teste com o celular que você acabou de ver e o resultado impressiona. Para fazer um teste sobre a eficiência e honestidade dos prestadores de serviço, nós contamos com a ajuda de um técnico. Esse celular está em perfeito estado, mas o profissional fez uma pequena alteração no conector do carregador, sem quebrar nada, apenas desencaixou a peça. Um problema fácil de resolver. O aparelho aqui está funcionando perfeitamente o conector de carga. Então o que nós vamos fazer aqui é soltar só os parafusinhos aqui, ó, que prende o flex desse conector de carga. Assim ele vai impossibilitar o aparelho de carregar. Com o aparelho em mãos, nós percorremos algumas assistências e essa foi a primeira. Quanto orçamento? 120. 120 para trocar? Na segunda, ficou mais barato, mas ainda assim estava caro. Quanto que fica? Esse aqui fica 50. Na terceira, outra vez foi cobrado um valor alto, já que o celular não tinha problema nenhum. Quanto que fica para trocar esse conector? R$70. Todos esses orçamentos foram feitos sem as lojas fazerem nenhum teste no aparelho. Isso assusta, porque segundo uma pesquisa do Google, 53% dos brasileiros optam pela manutenção dos celulares ao invés de comprar um novo ou tentar consertar por conta própria. E a chance de pagar um valor injusto é grande, por isso é necessário resiliência. Depois de uma tarde toda fazendo orçamentos, o celular foi aberto. O flex do display, ele liga na placa e carrega o aparelho. Entendeu? Então quando a tela não é original, o que acontece? Quando a tela não é original, a qualidade do carregamento fica prejudicada. Entendi. Aí ele, além disso, esqueceu um pedaço de plástico. Perfeito, menos mal. Coisinha mais simples. Fechou então. Beleza, obrigadão, gente. Esse foi o único lugar que não cobrou e nós precisamos andar bastante até encontrar uma assistência técnica correta. Fica a dica, hein?
mudando de assunto, nos Estados Unidos, mais de 200 mil brasileiros que vivem ilegalmente no país podem ser afetados pela nova política imigratória do presidente eleito Donald Trump. Um levantamento do Pew Research Center, publicado em julho deste ano, apontou que 230 mil brasileiros estavam vivendo ilegalmente nos Estados Unidos em 2022. O número inclui um aumento de 30 mil em relação ao ano anterior. Donald Trump prometeu a maior operação de deportação doméstica na história americana. O objetivo seria expulsar 11 milhões de imigrantes ilegais. O republicano diz que a medida vai melhorar os salários de americanos, mas o resultado também pode ser desastroso para a economia. A remoção abrupta de imigrantes pode afetar indústrias fortemente dependentes de mão de obra dos ilegais. Especialistas defendem que brasileiros estarão seguros nos Estados Unidos se mantiverem o visto de trabalho ou de estudo válido. O Green Card comprova que uma pessoa reside nos Estados Unidos de maneira permanente e acessa alguns direitos. No ano passado, o Brasil foi 10º país que mais recebeu Green Cards. O Departamento de Segurança Interna do país apontou que mais de 28 mil documentos foram emitidos no último ano, o número mais alto na história. Os Estados Unidos é o país com o maior número de imigrantes do Brasil. Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que vivem 1.900.000 brasileiros no país. O segundo destino mais procurado é Portugal, onde vivem 360 mil. E o Paraguai com 254 mil imigrantes brasileiros. No agronegócio, a expectativa é otimista para o Brasil. A política de Trump pode fortalecer a parceria com os produtores brasileiros. Vamos ver na reportagem. Com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, uma das promessas de impor taxas a outros países pode movimentar o mercado internacional. A agenda protecionista pode gerar uma série de impactos, inclusive no agronegócio do Brasil. Atualmente, os Estados Unidos estão entre as principais parcerias do agro brasileiro, ficando atrás apenas da China e União Europeia. Com um possível estímulo ao setor privado do país norte-americano, com a imposição de tarifas, a demanda por commodities agrícolas pode ficar mais favorável ao Brasil e contribuir para a diversificação comercial. No primeiro mandato de Trump, em 2018, quando ele decidiu aplicar taxas às importações de produtos chineses, a China, como retaliação, também chegou a anunciar novos impostos aos americanos. Com a necessidade de novos mercados, os governos chinês e brasileiro estreitaram as parcerias comerciais, segundo o Ministério da Agricultura. Até setembro deste ano, a China foi o destino de 33% das exportações brasileiras, tendo adquirido quase 42 bilhões de dólares em produtos do setor. No geral, soja, carne e café estão entre os produtos com maior representação na exportação brasileira. A reimposição de tarifas pode facilitar a abertura de mais oportunidades no mercado chinês. Com isso, essas políticas podem trazer benefícios indiretos ao comércio brasileiro. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura afirmou que as más práticas alimentares têm um custo sanitário oculto de mais de 8 bilhões de dólares anuais. As más práticas alimentares têm um custo sanitário oculto de mais de 8 bilhões de dólares anuais, cerca de 45,2 bilhões de reais. É o que diz o informe anual da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que pede uma atuação urgente para transformar os sistemas agroalimentares. O texto divulgado explica que essas más práticas incluem dietas ricas em sal, em alimentos processados e pobres em frutas. Nesses 8,1 bilhões de dólares estão vinculados às perdas de produtividade causadas por doenças derivadas da alimentação, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. A soma, em grande parte invisível, é adicionada aos custos já conhecidos, como despesas médicas, dobrando o valor real dos nossos alimentos na saúde. Globalmente, o impacto sobre a saúde é responsável por 70% de todos os custos ocultos da produção de alimentos, que também tem custos ambientais e sociais. Uma dieta pobre em grãos integrais, em frutas e ricas em sal são responsáveis por metade desse custo para a saúde. Em seguida, vêm as dietas com alto teor de carnes processadas, carne vermelha e baixo teor de vegetais.
Dependendo do país, esse valor oculto representa até 10% do PIB, especialmente em algumas nações emergentes, de acordo com um relatório que abrange 153 países e 99% da população mundial. A FAO destaca ainda que essa estimativa é mínima, pois o cálculo não inclui os fenômenos de desnutrição, que também têm um custo elevado. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal com o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar falando de um craque que atua no futebol brasileiro e ele pode voltar a jogar pela sua seleção na próxima data FIFA. Seja bem-vindo novamente e conta pra gente essa história, Pedro. Boa tarde para você, Fernando, e a todos que nos assistem. Estamos falando do atacante do Corinthians, Memphis, que deve voltar à seleção da Holanda na próxima data FIFA, já em março do ano que vem. O treinador da seleção holandesa disse que está atento acompanhando o desempenho do Memphis no Brasil. Ronald Koeman afirmou que Memphis não estava bem o suficiente para voltar à seleção holandesa nessa data FIFA. Em uma entrevista coletiva na última semana, o treinador citou a melhora física do atacante e disse que a comissão técnica ainda vê margem para o desenvolvimento. O técnico admitiu que mantém contato com o jogador do timão e indicou a sua volta no ano que vem. A Holanda tem 2 jogos ainda neste ano na Liga das Nações. A seleção enfrenta a Hungria no próximo sábado em casa e depois vai visitar a Bósnia na terça-feira. Se vencerem os 2 jogos, os holandeses garantem vaga no mata-mata, que vai ser disputado só em março de 2025. E se tudo der certo, Memphis pode voltar para as partidas, já que não é convocado para defender a seleção holandesa desde a disputa da Eurocopa. O atacante do Corinthians ficou 2 meses sem clube e disputou apenas 10 jogos após assinar com o clube paulista. Até o momento, o jogador holandês tem 3 gols e 4 assistências. E o Santos, que retornou à Série A do Campeonato Brasileiro, tem planos de contar com o Neymar Júnior na próxima temporada, mas esses planos estão ficando cada vez mais difíceis? Exatamente, Fernando. Apesar do Santos ainda estar sonhando com o Neymar, o craque brasileiro diz que está feliz na Arábia Saudita e também está apoiando a candidatura do país para sediar a Copa de 2034. Vamos conferir. A Arábia Saudita lançou nas redes sociais a sua candidatura oficial para sediar a Copa do Mundo de 2034. E usou Neymar como uma espécie de garoto propaganda do vídeo. E ele fez questão de exaltar a sua boa relação com o país, afirmou estar feliz e até incentivou a ida de outros atletas de prestígio internacional ao futebol árabe, citando como exemplo ele mesmo, Benzema e Cristiano Ronaldo. Acho que é um dos melhores projetos que eu já vi na minha vida, o melhor que eu já vi na minha vida. Eu acho que tem tudo para ser a melhor Copa. Tem uma visão diferente do que significa a Arábia Saudita. Quando você conhece, quando você vem para cá, né, você tem uma outra visão, uma visão muito positiva. Então isso é muito importante para que todo mundo, né, do mundo inteiro possa estar conhecendo cada vez mais a cultura saudita. O Cristiano Ronaldo é um grande ídolo, um dos maiores homens da história do futebol. O Benzema também, influenciar todas as crianças, aos jovens, a fazer as coisas corretas e com o nosso futebol, trazer alegria para todo mundo. Então, ter essa oportunidade da gente estar jogando a Liga Saudita, de estar vivendo no país deles, eu sei que é muito importante para eles, mas eu acho que eles têm tudo para que seja uma das seleções mais fáceis do torneio. Eu confesso que eu estou muito feliz, minha família está muito feliz. Com certeza vão vir outros craques para cá, né? Acho que muitos terão a oportunidade de vir para cá e eu acho que todo mundo teria que, pelo menos, ter essa experiência como eu estou tendo. Neymar voltou aos campos em outubro, após ter uma lesão grave, jogando pela seleção brasileira e ficar 1 ano afastado dos gramados. No compromisso na última segunda-feira pela Liga dos Campeões da Ásia, o jogador voltou a se contundir. O Al Hilal informou que o jogador teve uma ruptura no tendão da coxa esquerda. Neymar tem contrato com os árabes até junho de 2025. E o Grêmio está de olho no mercado para contratar um técnico para substituir o ídolo Renato Gaúcho. Já tem algum nome na mira do tricolor? Tem sim, Fernando, e é um velho conhecido, o técnico Tite, que está livre do mercado desde que saiu do Flamengo em setembro deste ano e já comandou o Grêmio em 2001. Com uma possível saída de Renato Gaúcho, o Grêmio já está atento no mercado em busca de um novo treinador para a temporada 2025. O técnico não deve permanecer na equipe após sua temporada mais criticada no comando do tricolor gaúcho. Recentemente, Renato revelou que tem o desejo de ficar no clube, apesar de ter uma certa mágoa com a torcida por conta das vaias. O treinador tem contrato com o Grêmio até dezembro deste ano.
No entanto, a decisão do clube e do comandante deve ser anunciada após o término do Campeonato Brasileiro. E Tite é uma das opções para assumir o cargo. O Grêmio já iniciou conversas para ter o treinador na próxima temporada. Tite deixou o Flamengo após a eliminação da Copa Libertadores em setembro e está livre no mercado. Essa seria a sua segunda passagem pelo tricolor como técnico. Seu primeiro comando foi em 2001, com uma trajetória vitoriosa, conquistando o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil. No momento, o Grêmio é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro e está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Por hoje é só, Fernando. Um bom domingo para você e a todos que nos assistem. Até a próxima. Até a próxima, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo domingo para você também. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit no YouTube. Muito obrigado pela companhia, um ótimo domingo para você e até mais.